Oh, olá, 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 olá. Alô. Bem-vindos. Alguém está me ouvindo? Alô, alô, som. Alô, som. Alguém pode dizer se meu som está ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Alguém me ouve? Oi, Shinoda. Pavilhão da Magnólia disse ok, assim. Muito obrigado. Eduardo Lima, muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Mais uma live aqui do grupo Bagaceira de Teatro, comemorando os 20 anos. Já começa a live já despenteado, mas é a vida. Experimentar mais gente, né, Nelson? Queria lembrar que essa live, essa série de lives faz parte da comemoração dos 20 anos do grupo Bagaceiro de Teatro, do qual faço parte. E estamos com uma campanha no Simpla. Quem quiser contribuir é só acessar o link que está na biografia, na bio aqui do Instagram do grupo. Quem não puder colaborar, porque afinal de contas estamos num período de vacas magras, compartilhem por favor o nosso Simpla para amigos, para colegas, para pessoas da família. Acompanhe as postagens do Bagaceira nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram e no Facebook. No YouTube também vai ter novidades. Então, por favor, compartilhe essa ideia, compartilhe essa campanha, já que ela já está quase chegando ao fim. Belinha, bem-vindo, Chinola, bem-vindo. O convidado de hoje, Marta Aurélia, bem-vinda, Marta Aurélia. O convidado de hoje, não vou demorar muito, porque nós vimos ontem, para quem esteve, que as lives costumam não ter muito tempo, né? Para tanta conversa, para tanta coisa para falar. O convidado de hoje é uma pessoa que mora aqui no lado esquerdo do peito. Nelson Albuquerque, eu conheci em 1999, quando nós fomos alunos do curso Princípios Básicos de Teatro, onde dali saímos eu, Isabela Cavalcante, Luísa Torres e Lívia Guerra, nos unimos com Rafael Martins, que vinha do Colégio Cristos, com Yuri Yamamoto, que vinha da Companhia Dionísios do IFCE, que naquela época era Cefet, e formamos o Bagaceira. O Nelson viu de perto o surgimento desse grupo. O Nelson operou o som de Papola em sua primeira temporada. O Nelson errava as deixas de Papola em sua primeira temporada. E é sobre isso que nós vamos falar. Muito bem-vindo a todos. Eu vou convidar agora a Belinha. A Belinha sabe, pode muito bem dizer isso, né, Belinha? Confirmar o que eu estou dizendo, o como o Nelson errava. Pois é, vou convidar aqui, vou chamar aqui nosso convidado, o pavilhão da Magnólia, Nelson Albuquerque. Vamos botar a história. Provavelmente ele vai negar, mas você sabe que eu só trabalho com verdades. Olá! E aí, seu Rogério Mesquita, tudo bom, querido? Olá, boa noite, Nelson Albuquerque. Que prazer, Boa Nelson. noite. E eu mais uma E vez aí? homenageando o Baldio, que é o espetáculo Eu dele. vi aí. Ai, ai, boa noite, Rogério, todo mundo aí que acompanha essa conversa, essa semana aí de comemoração desses 20 anos. Esse mês, Mas é essa o mês semana que todo. são as lives. Essa semana das lives. Do Grupo Bagaceiro fazendo aí 20 anos.
Realmente não é fácil. 20 anos ininterruptos aí, montando, produzindo. Enfim, muita coisa linda que esse bagaceiro fez aí durante esse tempo todo. É um prazer estar aqui conversando e ter acompanhado de perto aí todo esse início e, enfim, todo esse grupo todo. E o fim, ele falou fim, gente? Ele falou fim, Não, eu entendi o início claro e o fim. não, claro que não. Bomba, 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 Nelson Albuquerque Se declara o tem fim do alguém- grupo Bagaceiro. Se tem alguém que luta para esse grupo não acabar, esse rapaz sou eu. Ah, sim. Então, Nelson, querido, que bom que nós estamos aqui celebrando nessa pandemia da maneira que a gente pode, que é essa live. Dá vontade de tocar o Nelson. Exatamente, dá pra dar um abraço. Mas é emocionante porque os nossos dois grupos, o Nelson, para quem não sabe, todo mundo que está aqui sabe, o Nelson faz parte do Pavilhão da Magnólia, que é um grupo caçula, irmão caçula Bagaceira. Tem 15 anos, não é, Nelson? Fez 15 anos 15 agora. anos, exatamente. E nós surgimos aonde? No Festival de Sketch Carri. Então, Exatamente. Nelson, vamos voltar àquele palco mofado lá do Carri, que a gente adorava. Vamos. E, Nelson, a gente fez princípios básicos, Nelson. Olha aqui, Básicos. ó. Como o Exatamente, tempo passa. Ó, Eu não posso mexer aqui, não, porque... A barba já tá começando a ficar branca. A minha também, Nelson. E eu sou jovem, né? Somos. A Renata Kaiser, bem-vinda, querida. Renata Kaiser dos Cláudio Do Shakespeare. Klaus. Então, Nelson, vamos lá. Nós saímos dos princípios básicos, nós fizemos aquele espetáculo apocalíptico, O País do Lado da Felicidade, né? Eita. Super emocionante. O Ali... Ixi, o Essa tá aqui. Baixou uma quadrilha. Baixou o nível do espectador, mas tudo bem. Essa galera do circo, assim, chega assim. Nelson, tu lembra como é que era aquela época? O que é? O Nelson, para quem não sabe, morava em Maracanaú. Exatamente. Então, o Nelson, ele vinha de Maracanaú todo dia para cá, para a capital. Então, Nelson, como era essa vida de retirante? Então, na verdade, exatamente, Shinoda é o maracanauense contemporâneo. Na verdade, eu fiz o Princípios em 98. Nelson, não fala que foi reprovado, Nelson. Não fala que foi reprovado. Eu tenho que falar isso porque é importante. Porque o Paulo chegou para mim, Paulo S. Beijão, chegou para mim, Flavinha. Nelson. Em 98 a turma era Graco, Paula, Gabriel, Graciela, que fizeram como é o nome? O Destino Deus Pertence. A Graciela não, a Aspásia fez. A Aspásia. É. E aí, o Paulo disse, Nelson, você tá dançando quadrilha, você tá muito cansado esse ano. Faz o seguinte, ano que vem você vem, faz o Princípio, você não vai estar nessas quadrilhas aí que você dança, e você faz esse ano que vem comigo de novo e tal, e tal, e tal. Então foi essa desculpa que o Paulo te deu. Foi essa desculpa que ele me deu. Certo. E aí a gente fez, né? Eu não concluí, cheguei nem. Isso a gente estava daqueles módulos do segundo para o terceiro, daquelas etapas que eram tensas, aquelas provas, aquelas aulas que tinha que dar, que não ficava tenso demais. E aí, beleza. Aí não continuei em 2098, né? Não continuei. E aí depois, em 99, eu chego para fazer isso aqui, ó. O País do Lado da Felicidade. Não! Tá vendo aqui, ó, Rogério Mesquita? Olha aqui, tu aqui, ó. Tá vendo ali? Nós estamos me reconhecendo. Tô me vendo já. Tá me vendo ali? Então, para fazer o protagonista, Rogério Mesquita, que eu tomei de você, entendeu? Foi. Então, assim, aí 99, que foi a nossa turma, eu, você, Belinha, Lívia, Luísa, o Elton Calaça, o Marquinhos foi convidado, né, para fazer parte da turma, Tatiana Morim, gente. Exatamente, todos nós. E aí fizemos o País, e aí naquele tempo, aquela loucura de Maracanaú, Fortaleza. Olha, nessa época já tinham começado a fazer o metrô, mas ainda andava de trem. E a Belinha tá lembrando aqui que todo mês eles cortavam 100 pessoas. E realmente a gente morria de medo. Exatamente. O Nelson fazia parte de uma parte do grupo que não interagia. Ele, anos depois, Belinha, ele nos acusou de ser uma panelinha.
Mal sabia que Não, essa panelinha chamaria bagaceira no final. não é essa a questão. Porque você pegava muito no pé do meu amigo Gutenberg, lembra disso? O Gutenberg, sim. Sim. Então tinha muita briga de turma, daquela coisa toda lá, Era por um conta reality, Ricardo. Era o Era, glitter. Era o era o glitter. glitter, Só exatamente. faltava um diz na cara. Fala na cara. Aí, enfim, quando teve aquele dia fatídico que o Gutenberg saiu, que já estávamos. Só para explicar, gente, esse Gutenberg, o Nelson está falando já da montagem. Pra Nós montagem, tô começamos a falando da turma com montagem. 100 pessoas, então a montagem 200. 200 pessoas, 200 e no pessoas. final eram só 7. Exatamente, ficaram só Só 7. 7. Então o Gutenberg, que é um amigo meu das redes sociais, ele Exatamente. abandonou a montagem, fazendo o quê? 2 ou 3 semanas antes da estreia. Exatamente E aí, isso. como foi, Nelson? E aí, quando chegou para essa coisa de, meu Deus, como é que vai ser isso agora e tudo, eu tive que escolher os personagens, porque o Acácio estava escrevendo o texto. O Acaso de Montes. Exatamente. E chegava o texto, assim, todo dia chegava o texto novo. Tanto que esse meu amigo aqui virou uma noite decorando um texto para ver se conseguia uma cena, Rogério Mesquita. Gente, não era. Gente, era simplesmente a carta do Pero Vaz e Caminha. E tinha que Eu fazer o tinha. sotaque português, lembra Tinha que disso? fazer um sotaque português. Naquela época não tinha essa cara de pau de fazer um sotaque português. Exatamente. E aí foi quando, né, foram definidos os personagens. Era E a no gente Teatro foi... Zé de Alencar, Zé de princípios Alencar, básicos. exatamente. Princípios básicos. E aí, enfim, a gente ficou ali naquela loucura da estreia. E aí estreamos, uma estreia linda. Foi muito, Mas muito calma, emocionante. o Gutenberg Foi muito saiu, lindo. estávamos todos Isso. tensos para avisar para o Paulo. Paulo, Como... um ator saiu. Aí ele abriu a porta do Teatro Morro do Ouro, bebendo Escutou uma a gente Fanta conversar laranja, com uma Fanta laranja. de canudinho. Aí a Lívia, ou foi a Luísa? Foi a Isabela. Isabela. Paulo, o Gutenberg saiu. E nós todos tensos, porque nós pensávamos que ia acabar a montagem. E acabar a montagem, exatamente. Aí o Paulo, que bom, né? Que bom, né? Vamos ensaiar? A gente, vamos. Exatamente. E Daquele 2 semanas jeito. depois estreou o país. Exatamente. E, enfim, foi lindo, assim, demais. Tá naquela turma e 20 anos depois ver que daquela turma surgiu Bagaceira, surgiu, enfim, figuras, né, maravilhosas que continuaram aí trabalhando e fazendo teatro. E foi muito bonito também, porque naquele momento também estava acontecendo um colégio de direção, com todo Sim. aquele escudo, com toda aquela Claudinha Pires, efervescência. bem-vinda. Bem-vinda aí, Claudinha, beijo. Então a gente também, de alguma maneira, fazia muitas outras coisas além do princípios, né? Era uma efervescência naquele E nós momento, tínhamos grandes referências, né, Nelson? Nós tínhamos as montagens do Colégio de Direção. Exatamente. E lá no bairro, na Praia de Iracema, tinha o quê? O Ao Teatro da redor Praia. do Dragão, tinha o Teatro da Praia, o Teatro Radical, o Boca Rica, né? E anos depois o Teatro das Marias. Mas o Teatro da Praia. Então, aí o Teatro da Praia. Então, assim, todo aquele alvoroço, porque, assim, uma coisa importante, a gente estreia em 1999, nós fazemos 22 apresentações do espetáculo, não lembro ainda como hoje. Depois, em 2000, a gente Cortou a continua... Exatamente. A gente cortou a fita do Teatro Emiliano Queiroz. Um dia antes, o Emiliano Queiroz fez um monólogo inaugurando, e no outro dia, que estávamos lá, nós, inaugurando aquele teatro. Sabe esse teatro que está fechado por reformas, porque está bem velho, caindo aos pedaços? Nós inauguramos esse teatro. Inauguramos, exatamente. E no ano 2000. E aí, engraçado que nesse ano também, no ano 2000, por ocasião, era abril, ou seja, mês do Festival de Sketches, né? Sim. E aí, lembro que já a gente... Tipo, eu tava, na época, eu e Liliana também fazia parte do nosso elenco do país, exatamente. Eu, ela e o Mário fizemos um sketch para participar. O Mário, para quem não conhece, faz parte do elenco fixo do Sex Hot. Exatamente. O Mário tá lá. E Liliana nos Estados Unidos, né, Rogério? A Liliana dos Estados Unidos. Tony, meu amigo de Recife, bem-vindo. Acompanha essa história aqui que está sendo bem legal. É isso daí. E aí a gente, enfim, foi lá fazer aquele
fazer o Velhinha sketch. passada. E quando chega lá, tava quem ensaiando? Quem ensaiando? Bagaceira tava ensaiando. E tava Eu sei que sketch era essa. Era o Guairã, Cauã Raymond, uma coisa assim. Era Coan. Deixa eu te mostrar uma foto aqui do Coan, pra tu ver o Coan. Tem uma foto de Coan. Gente, eu escrevi isso. Eu tenho. Aqui, não, isso aqui depois eu vou revelar as fotos que eu tenho aqui. Certo. Depois eu vou revelar. Aí eu tô só separando aqui. E a gente faz o Coan e os meninos estavam ensaiando, né? Porque a ordem dos ensaios era de acordo com a apresentação. Então, o primeiro da noite era o último a ensaiar, porque ele já ficava no teatro. E aí tinha isso assim. E aí, ensaiando, e os malucos lá, louco, com um monte de material, desenhando, Yuri desenhando, correndo para comprar material, chegando não sei da onde. Uma loucura, tocando, passando coisas. E a coisa técnica, que eles chegaram lá, eles perceberam que tinha que fazer luz e som. Pois é, gente, que loucura. Aí, quando chegou lá, eles falaram, gente, quem vai operar som, quem vai operar luz, sei o quê. Nelson, vem cá! E eu tava a gente montando as nossas coisas, montando a luz, eu falei, não, eu posso dar uma ajuda aqui pra vocês, assim. A ajuda que nós estamos falando é a operação de som e luz, gente. Exatamente. E aí, era sabonete cabeludo, né? Era papoula. Era papoula. Peraí, deixa eu me lembrar. Porque eu lembro que era... Enfim, eu acho que era papoula. Não, era papoula, Rogério. Foi papoula, porque papoula, todos os 6 estavam no palco, Nelson. Exatamente. Não tinha alguém que tinha lá de fora. Aí eu falei, não, tudo bem, foi. E aí, enfim, aí eu fiz. E aí foi aquele acontecimento, porque estava o teatro lotado, porque ia ter ceronha depois, né? Também tinha uma expectativa, também, então estava um negócio louco, assim, lá no camarim. Eu lembro que a Ceronha estava lá em cima da laje. A Ceronha é a garota da laje. Até hoje, a Ceronha é a garota da laje. Bem-vindo, Will, que é amigo meu do colégio. O camarim era muito pequeno, então era muita gente. E era uma confusão, porque era, enfim, muito material. E aí eu acabei fazendo, né, nesse primeiro dia aí, em maio de 2000. Eu acho que era há 20 anos. Era o quê? Não, era quarta-feira. Era uma quarta-feira, uma coisa assim, né? E aí a gente, enfim, tá lá, e aí faz-se o Bagaceira Suja e aquele estrondo, teve aquele debate maravilhoso, foi muito legal. Foi ótimo debate. Ninguém conseguia falar das outras peças, só se falava de papoula. E foi ótimo, assim, foi muito legal. E aí... Bem-vindo, Fernando Yamamoto. Não, o Fernando aí. E aí, nesse processo, eu fui pro Maracanaú, porque... A terra natal. A terra natal. Tinha também uns processos lá que estavam construindo o teatro, estavam se reformulando uma nova cena. Sim. Eu fui lá junto com o Maninho, né? Saudoso Maninho. Maninho. Junto com o Maninho França, enfim, uma galera lá, a gente funda uma associação de teatro em Maracanaú chamado Tema. Olha só. E aí, dessa associação, eu fiquei lá esse tempo, digamos... o Nelson sumiu, ele sumiu de repente, né? Não, mas Nelson. Aí, olha só, teve também no próprio ano 2000, teve a temporada... Eu lembro, Belinha, que era uma quarta. Do BNB, que vocês me chamaram para eu fazer o som. Aqui, exatamente. Ó. Não, mas essa aí é a temporada... É a segunda. Porque a primeira é essa, ó. Exatamente, vai mostrar o quadro ali. Exatamente. Belinha, Luísa, Isabel e Paulo Iemanjá. Operador de som aqui, ó. Nelson Rubens. O Fernando Yamamoto, que está aqui, inclusive, ele me falou da origem do Nelson Rubens. Eu pensei que tinha sido uma coincidência, mas dizem as más línguas do Fernando Yamamoto que a mãe ou o pai do Nelson era fã do Nelson Rubens. Sim, o Nelson Rubens, da Rede TV, e daí foi Nelson Rubens. É verdade, Nelson? É verdade. Na época, minha mãe morava em São Paulo. Na época, minha mãe morava em São Paulo, ela trabalhava lá, e ela tinha aquelas pastas, tipo, tinha da Xuxa, do Backstreet Boys, ela tinha do Nelson Rubens. Meu Deus. Uma pasta que era cada geração, cada ídolo, né? Tem seu ídolo. Ela ia para aqueles programas de auditório lá do Silvio Santos para ver o Nelson Rubens e tal. E aí, quando eu nasci,
ela me homenageou a ele. Nossa, Eu mas acho é que a eu cara não do sei. Nelson Rubens. E o Nelson herdou a fofoquice, né? Essa coisa de querer Talvez, saber o que talvez, tá por debaixo talvez, dos panos, né, Nelson? talvez, com certeza. E aí foi isso. Aí esse tempo do Maracanã, eu fiz essa temporada com vocês lá no É. BNB. Há Foi muito 20, legal. isso é há 19 anos. E eu errava o som, galera, não era por Muito, nada, muito, não. muito, muito. Era porque todo dia eles mudavam a cena e não É. avisavam o operador, entendeu? E É. aí, Quem as, sabe faz ao vivo. aí as deixas que eu tinha marcado lá no meu roteiro de operação de som eram outras. Então eu ficava errando e o Rogério Fia, não, tu errou isso, tu errou aquilo. Eu falei, Cadê, gente, cadê a, gente, cadê a rapidez, e, qu- raciocínio? e quando eu ia nos ensaios, que era lá no quintal da casa do Rogério, né? Passaré? Lá no Passaré, no Veneza Tropical 1, É o ônibus. Mas eu moro no Mirassol. aí, no Mirassol. E aí, nos ensaios, beleza, combinava. Geralmente fazia os ensaios às quintas, que é as sextas das apresentações. Mas chegava no dia, Sim, os tudo bem. malucos, o Will trazia desenho novo, aí trazia um material novo, entrava de um Não, canto, Nelson, entrava de outro. Nelson, tu lembra daquela. Tu presenciou aquele momento indescritível que eu entrei em cena errado? Que eu tava no camarim, gente, retocando meu cabelo. Aí a Paula Iemanjá sai de cena. Aí eu pergunto, Paula, é a minha cena? Ela, é. Aí eu entrei e não era a minha cena. Não era, Era uma cena que exatamente. a Luísa de Papoula tava. Onde está meu topiqueiro? Em que bairro estará? Aí Ó, tu como é sai mais. assim, ó, Aí eu apareci, eu. olha pro lado e pro outro e sai correndo. Não, eu olhei pra ela, olhou pra mim, ela. José Antônio Cláudio, você por aqui? Aí eu. Não, Papola, eu não estou aqui. Aí a Luísa. Não, não, Papola, isso é um sonho. Aí eu saí. Aí É o Edson verdade. Rocon adorou essa É cena e verdade, é colocou. verdade. E eu nunca mais consegui fazer essa cena tão bem como o erro, né? Nunca mais Como foi, naquele foi dia espontânea. que foi muito espontâneo. E aí, enfim, a gente fez a temporada, eram 3 apresentações por dia, né? E aí foi também um momento que a gente, de alguma maneira, se aproximou mais e tudo né? do Bagaceira. E aí eu tinha essa coisa com o Maracanã, né? E aí Aí o logo em Raimundo seguida, Pisma. logo em seguida eu entro no CAD, no ano Teve 2000. tem essa tua biografia, né? Tu passou pelo Exatamente. Eu CAD. fui fazer o CAD em 2001. E aí, no CAD que a gente começou a se encontrar. Então, e aí cada ano tinha lá, no festival, a partir de 2000, né? Eu fiz Sim. Coan em 2000. Depois, no outro ano, eu fiz um outro espetáculo também com o Mário. E aí, depois, em 2002, eu fiz com o Vitor, que foi o Dia da Revolta das Coisas do Nunca, a sketch, que vocês fizeram, eu acho que Estranhos. Em 2002, isso aí, né? 2002, Foi Giz, o não, Comer Querer Ver. Comer Querer Ver. Comer Querer Ver. Exatamente. E aí a gente fez o Dia da Revolta, não como pavilhão da Magnólia ainda, ali Aí, era né? só Como é o uma... nome do grupo, Nelson? Não, era teatro, tipo, era grupo Era independente, não tinha nome. independente. É. Tipo, não tinha nome. E aí a gente faz isso, essas sketches em 2002, aí em 2003 também a gente faz as sketches, que aí foi um ano que vocês também fizeram, foi um ano que vocês fizeram muitas sketches, eu acho, 2003. 2003 fizemos Tatuagem, Estranhos e Déjà Vu. Exatamente, aí fizeram. E aí em 2004, Uhum. né, que vocês estreou Lesados, é 2004? 2004 fizemos Lesados. 2004. E nisso, eu e o Vitor ficamos nós dois lá no CAD fazendo a revolta, né? A gente Sim, ficou eu esse tempo lembro. todo. A gente fazia as sketches, mas ficou esse tempo fazendo a revolta nós dois, ele escrevendo e eu na loucura de dirigir ali, Sim. na intuição e Montando, fazendo, transformando o sketch no espetáculo. no espetáculo, exatamente. E com essa vida no Maracanã, assim, lá com a associação, fazendo várias coisas. Aí depois, enfim, fazia parte de outros grupos aqui, em Fortaleza, Radical. do Radical. Ah, exatamente. Aí com o Coan, a gente foi convidado, eu e o Mário, para Pelo fazer Carlos parte Cardoso, eu lembro. Do pelo Carlos núcleo, Cardoso, do núcleo do infantil núcleo infantil do Radical. Que era eu, Mário, Luísa, Edneia, Renata... Nelson, E Artênia, tirando a Artênia, tirando o Cláudio Peroba, Peroba, é? Perebo. Nelson, tirando a Artênia, talvez Edneia, mas
as orgias eram segundas, quartas e sextas ou terças e quintas? Não, a gente ensaiava, querido, todo dia. Tá, Era ensaio, tá. era ensaio, era ensaio. Não, Como a live é eu- 21 horas, eu não vou puxar para esse assunto. Mas é claro que quando eu for para madrugada dentro, convido até Fernando Yamamoto para me ajudar a pra puxar gente- essa verdade. Enfim, mas era E aí foi esses aprendizados nesses vários grupos. E o Paulo também me Paulo chamou, S. Paulo S, para mim e para o Dionísio fazer técnica também. Foi? Foi, eu Eu já tinha fiz. saído. Já tinha um bagaceiro. Tipo, Ah, tava tá. ainda lá. Tava o Yuri, que ainda fazia umas coisas, a Sâmia. Eu não Não, sei. o Yuri Sabe, saiu não? comigo. Já estamos É saiu a antes do Yuri. Sâmia. Saiu antes do Yuri. Tava a Aspásia, tava o Nielsen, tava o Silvero, Graco. Graco. Graco, exatamente. Foi Enfim, fazer aí eu. Miralu. Foi fazer Miralu, é isso? Que eu fiz algumas Foi Ana técnicas. Kelly, foi Ana Kelly, Ana Kelly. Rafaela, Exatamente. entendeu? E aí pronto, aí fiquei nesse processo, fazendo um CAD, coisas no Maracanaú, fazendo todas as coisas, nesse processo da montagem da revolta e fazendo as sketches. Tipo assim, passava o ano todo meio que se preparando para fazer as sketches. Era uma coisa de carnaval, né? Uma Qual coisa é de o carnaval samba enredo do ano que vem? do ano que vem. E aí a gente, que foi muito engraçado, porque eu perguntava muitas coisas ao Rogério, como é que era o grupo, como é que E estava eu não sendo. respondia, claro. Eles se encontravam muito. Nessa época a sede era na casa do Rogério, lá no saudoso quintal. E eu agora moro na sede do grupo, então Agora o ele mundo mora na gira, né? sede, o mundo gira. E eu lembro que, assim, Silvério, todo mundo do grupo que morava longe, como eu, Maracanaú, Nossa, depois teve essa das fase. 9, 10, dormia lá, lembra? Todo mundo dormia lá. Meu Pra Deus, poder depois meu! ir embora. E ficava vendo os milhões de DVDs que o Rogério tinha lá, que a gente ficava assistindo o filme Nossa, e tal. agora a primeira emocionada da noite. Eu lembro disso. O Silvério, inclusive, na Dama no BR Trans, ele leu uma carta que ele lia lá, que ele leu a primeira vez lá em casa. Pois é. E aí, enfim, aí a gente ficava nesses processos. E aí, eu lembro demais quando estreia Os Lesados, que eu e o Vitor a gente assistiu, a gente se olhou e falei, cara, a gente vai ter que agora virar. Odiamos. Odiamos. Não, a gente ficou. Porque assim, a dramaturgia era muito parecido com a que a gente estava querendo construir. A Então, questão existencial, né? a E o questão jogo de palavras. existencial, o jogo de palavras, a gente falou, caralho, não é isso daí. E aí, tipo, deu um impulso pra gente. Não, vamos estrear ano que vem. E a gente estreia com o Pavilhão da Magnólia. Tanto que a gente disse que a gente fundou o grupo porque ele processou de 2002 a 2005, assim, nas sketches que a gente ficou fazendo, Sim. processando esse trabalho das sketches. Em 2005 a gente, não, vamos estrear uma peça. Aí, Que foi a Revolta. Que foi a Revolta, uma equipe técnica. E aí a gente monta a Revolta, das coisas do Nunca. E aí, que também foi muito bem recebido. Mas como o Bagaceira estava no auge, tudo era secundário. Nós estávamos no auge e hoje nós estamos aonde? No fim? E aí, eu sei. E aí, enfim, mas foi muito bacana, assim, porque qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente, ali no início, tipo, Rogério, quem faz material gráfico, imprime onde? A gente tocava muito isso. Nelson, o Elton Calaça acabou de entrar. Eu sugiro, Elton, que depois você veja a gravação dessa live, nós já falamos do país. Já falamos do país aqui, do país. Vou mostrar a foto pra ele ver, Rogério. Ai, meu Deus. Dia 17, a gente fazendo lá. Isso aí foi 17 de junho. E olha a foto. Não, foi... meu Deus, o Camarim do Morro do Ouro. Éramos todos jovens. Nelson, manda essa foto pra mim, Nelson. Eu não tenho essa foto. Vou te mandar. Gente, o Nelson foi o protagonista e eu fazia com o personagem o Loki 3. Não era não era o 2, era o Loki 3. Exatamente. E olha, que ninguém ficava tão duvidando que o personagem não ia ser bom e foi lindo, hein? Diga-se de O meu passagem. personagem ou o teu? O meu. Ah, tá. Até hoje duvido, mas tudo bem, Nelson. E aí também teve outras coisas, assim. A gente montou... Eu vou mandar a Tati a foto, Tati e Rogério. A gente montou lá no Maracanã o Coceira. Eu lembro. A gente falou com vocês, a gente falou, a gente quer montar lá, mostrar no Maracanã, porque a gente queria que os meninos fossem apresentar lá, mas não dava certo, enfim, tinha uma coisa que não dava. E aí eu montei, eu falei, Yuri, eu vou montar igual vocês. Eu não vou inventar. Na verdade, o Nelson está falando de uma montagem do Dionísio. A nossa Coceira a gente montou um tempinho antes, mas a montagem do Nelson era baseada na montagem do Dionísio.
Ó, pulseira aqui, ó. Tá vendo? Ó, Era olha eu. Olha aqui, ó. uma criança, né? Uma criança. No jornal Folha de Maracanã, tá vendo? Meu Deus, a imprensa local. A imprensa local. É. E aí a gente fez, assim, a coceira, depois a gente... E foi muito legal a experiência com o trabalho e tudo isso, assim. Mas, assim, aí ficou sempre esse encontro da gente como bagaceira, do pavilhão, nos trabalhos, nos processos, desde 2005. Eles também estavam... Era um outro país onde tinham coisas acontecendo. Era um Eles outro tavam, governo do estado, era um outro país. Viajando, eles estavam fazendo muitas coisas. Então, a gente se encontrava muito pouco, mas sempre que se encontrava, era isso eu digo de 2006, que eles estavam no palco, e aí 2007, e aí 2015, enfim, movimentos, fazendo muita coisa em todo canto. E era sempre pra gente um grupo inspirador, assim, falando, caralho, é isso aí, vamos pelo caminho do bagaceira. É sobre isso que eu queria até perguntar, não é puxando a brasa, mas de alguma maneira, por exemplo, anos depois a gente entra aqui na sede da Casa da Esquina que vai ter postagem sobre isso. Mas de alguma maneira, vocês que estavam também formatando o grupo se espelhavam na gente, nos nossos acertos, nos nossos erros. Em que maneira estar perto do Bagaceira foi determinante para as suas escolhas, assim, mesmo que fossem escolhas diversas, ao contrário. Mas se a gente também foi de alguma maneira referência, eu quero saber sobre referência, gente. Eu sou muito maníaco. A gente fazia reuniões conversando, por exemplo, como vocês faziam os cartazes, como era a divulgação, os temas que vocês tratavam nas peças. A gente ia ver mais de uma vez o espetáculo, conversava com você, conversava com o Yuri, conversava com o Rafael, dessa coisa da dramaturgia. Enfim, a gente ali, enquanto grupo, quando vocês faziam temporadas ou conseguiam tipo, ir para festivais, o projeto escola que vocês faziam, né, com os brinquedos do Rei da Gramática. Ali quando eu fiquei rico, gente, fiquei tão rico naquela época. Exatamente. Que eu lembro demais quando eu perguntei, Rogério, como é que vocês conseguiram as passagens para ir para Presidente Prudente? Nossa! Foi um projeto escola. Um sacão de R$2, assim, que era um monte de R$2, que vocês compraram as passagens, foi para Presidente Prudente. E aí voltaram de lá com um monte de prêmio, aí a imprensa fez uma cobertura, como se tivesse tido algum incentivo, alguma coisa assim, por parte das secretárias e nada. Foi vocês que enfim, fizeram muito projeto de escola, juntaram aquela grana e foram para lá. Então, todas essas... lembro demais quando a gente chegava ali na universidade, num centro de humanidade, que via as banquinhas do Bagaceira vendendo ingressos. Sim, tu chegou a ver nossas banquinhas, Elson? Vimos demais. E os cartazes onde estava pregado. Então, a gente... Eu fazia murais. Murais. Eu lembro demais que a gente, na Revolta, depois no Brincando, nos outros espetáculos, sempre falava dessas referências, de como o Bagaceira estava acontecendo, de como vocês faziam as coisas. E era muito mais um espelho pra gente, no sentido positivo, que a gente ficava, não, gente, vamos... Não, gente, a gente olha o Bagaceira aí, viajando, trabalhando. Gente, estão trabalhando, estão ganhando salário, estão isso. A gente pode fazer isso também, a gente pode trabalhar disso, a gente pode viver disso, assim. Olha, o Elton Calato escreveu uma coisa aqui, o trabalho do Bagaceira também me influenciou muito. Mesmo aqui em Minas, onde parei de atuar e passei só a dar aula de teatro. Assim, que bom, que bonito, Elton. Continua, Nelson. Exatamente. Não, aí era isso. Assim, no próprio Maracanã eu falava muito do Bagaceira, né? De como a gente... Era um grupo que estava acontecendo, fazendo coisas, eram profissionais. Então, a gente ficava pensando sobre isso, assim. Então, tanto que depois, ó, o Diego aí falando, né? Como a gente chegava e conversava, pensando sobre como tudo... Mas é influência total, assim. Tanto que anos depois, assim, 5, 6 anos depois, eu lembro que a gente começou a ensaiar e chamava vocês para assistir alguns ensaios de algumas coisas. Eu lembro. E lembro que conversava muito com o Yuri. Yuri, tem isso aqui. O Yuri falava, dava umas dicas e tal. Então, assim, sempre teve essa coisa, irmandade entre a gente. E com certeza, inspirou muito a gente nas nossas escolhas. Na verdade, hoje em dia eu falo que tenho meus pares, né? Essa semana, Serônia, Fernando, Yamamoto. E o Nelson, claro que o Nelson não podia ficar de fora, porque o Nelson é uma pessoa que comprou uma bandeira, junto com outros companheiros, que é de viver de arte sem sair do Forte Fortaleza.
né? Sem sair do Ceará. Exatamente. Então, eu acho que eu, o Nelson, o Bagaceiro e Pavilhão fazem parte, até falei isso na reunião do ano passado do Teatro Alencar, fazem parte de uma geração que comprou essa ideia. E nós encontramos investimentos, né, investimentos bem inéditos, né, na cultura, enfim, incentivos às artes. E agora estamos pegando esse desmonte, né, Nelson? E é interessante como os grupos, ao mesmo tempo, eu percebo que o Pavilhão, o Bagaceiro está enfraquecido nesse sentido de incertezas do futuro, mas eu fico pensando também como estamos próximos, tão próximos, né, Nelson? Eu até estou aqui fazendo uma proposta decente para a gente dobrar a live e deixar o próximo bloco de live para perguntas, para a gente falar do Levante, Nelson. O que nos levou ao Levante, a esse nome. Mas vamos continuar falando da nossa história. Paramos onde? Louco, né? Vamos sim. Paramos nesse canto da influência do Bagaceira na gente, tudo. Dos serviços todos que o Bagaceira também começou a encontrar em Fortaleza, tipo costureiros, designers. A roda da economia, né? A roda toda. De perceber que a gente podia ter parceiros e outros profissionais envolvidos, né? Exatamente, que a gente ligava, Rogério, quem fez isso? Foi fulano, liga para fulano, liga para não sei para quem. Então, toda essa infraestrutura, assim. E uma coisa também muito bonita que eu acho do Bagaceira pra gente era essa valorização pelos artistas do grupo, assim. Que era uma coisa muito bonita, assim. Então, eu lembro assim, não, gente, a gente tem que fazer, tem que se pagar, todo mundo tem que ter um salário, é trabalho, é não sei o que, a estrutura. Então isso também foi muito ensinamento, assim, quando eu comecei a pensar essa coisa da gestão, eu ficava pensando muito nisso, assim, a gente precisa pagar os nossos, assim. Não ser aquela coisa universal que a mulher ligava. Olha, já aluguei a cama elástica, comprei pipoca, não sei o que, tem R$100 pro palhacinho. Então, ai, assim, meu Deus. Né? Então não é isso, a lógica é o inverso, assim. A valorização do nosso trabalho aqui. Entendi. Entendi o que eu quis dizer. A gente meio que botou um padrão de cachê, é isso? Um padrão de cachê, um padrão de... Por exemplo, geralmente era uma época que os grupos ganhavam grana e pagava os materiais e não se pagava. Tipo, pagava toda a produção e não se pagava e tal, não sei o quê. E eu ficava pensando sobre isso, assim. E o que me encucava, que também na época assim, eu dei aula durante 10 anos, que o Bagaceiro era duas coisas que eu ficava muito intrigado. Eles não davam aula, eles só faziam teatro no sentido dos espetáculos. Claro, tinha os outros projetos, o Rogério era da escola de trânsito, o Yuri dava aula não sei aonde, o Rafael era não sei da onde. Enfim, todo mundo tinha outros afazeres assim, mas era o grupo ali o seu trabalho principal, assim. Sim. O Pavilhão ficava pensando, não, gente, isso aqui vai ter que ser o nosso trabalho principal, assim. A gente se iludiu, né, Nelson? A gente iludiu. É porque a gente foi iludido pelos Claus de Shakespeare. Então a gente tem que processar os Claus. Então exatamente, vamos processar os Claus. E aí eu lembro demais, e ontem vendo a live de vocês falando, que eu lembro em Guaramiranga, quando eu vi o Klaus e o Bagaceira, e eu vi 2 Yamamoto, né? Falei, sim. Caralho, meu irmão, esses Yamamoto são foda mesmo, viu? Porque quando eu vi muito barulho, né? E vi o Lesado e a recepção dos 2 trabalhos, assim, eu fiquei, caramba. A sua recepção, né? Porque a recepção em Guaramiranga de Lesado, falamos ontem sobre isso, não foi das melhores. Pois é, mas eu vinha com a referência. Bora, Silvânia. A Silvânia tá dizendo agora que é atrás do Yamamoto, né? Crise. A gente... Não, porque já vinha da recepção de Fortaleza, de tudo que tinha acontecido aqui com os lesados, assim. A própria recepção do... Quando vocês foram para Presidente Prudente, foi antes de Guaramiranga ou foi depois? Foi antes de Guaramiranga. Eu até falei foi esse o problema, foi antes de Guaramiranga. Exatamente. Eu falei, não, gente, mas, enfim, a gente ficou numa coisa assim, porra, cara, é um grupo de Natal, outro aqui de Fortaleza. Aquele canto... Ricardo é ótimo. Aquele canto de Guaramiranga, assim, que você via. Não, é ali também que a gente quer estar. Foi quando começa a cair a ficha que Guaramiranga poderia ser esse trampolim no sentido de você ver os seus trabalhos, apesar do debate ter suas questões, mas dependendo de como era, eu lembro demais de... Foi outro espetáculo, o Rogério discutindo lá no...
lá no mosteiro. Dê a sua visão, dê a sua visão. Enfim, muitas coisas boas de Guaramiranga. E aí foi isso, assim. E aí depois, assim, quando a gente realmente começa a se estruturar com um grupo, infelizmente o país começa o desmonte, né? Que é quando começa no caso de vocês, né? No caso da gente. Porque, assim, como o grupo começa meio que se estruturar, a gente começa... Isso já é 2010, 2011, 12. Já estamos na Dilma. Entra Ana de Holanda. Ui! Marta Suplicy! Exatamente. A gente também... Aí, o redemoinho que tu e o Fernando acabou, então aí as coisas começaram. E aí a gente, porra, como é que é agora? Porque assim, a gente tava lá no Teatro Universitário, começando a residência. Sim, o Tony tá só lembrando aqui que os debates em Guaramiranga sempre acalorados. Esses lesados, meu filho, não foi acalorado, foi infernizado. Exatamente, foi infernizado. E aí, assim, a gente naquela porra, cara, agora que a gente tá começando a se entender como grupo, acontecer, o país começou a ser desmontado ali. Eu percebo muito essa coisa da Ana de Holanda, como começou as coisas a não acontecer mais. Aí o Miriam Muniz, que tinha todo ano, já passou a não ter. Aí, enfim, começou aquela loucura toda que, enfim, infelizmente chegamos aonde estamos. E aí eu lembro, assim, falei, cara... E a gente também entrou numa crise, a gente pavilhão, porque... Nessa época, conta tudo. Agora, conta tudo agora. Não, porque de 2012 a 2015, a gente fazia a residência universitária. Sim. Eu lembro. Gente, o pavilhão da Magnólia virou um polvo, né? Exatamente. Aí foi nessa época que vocês viraram um polvo, né? Não era só um grupo de teatro. Porque a gente fez até desfile, né? A gente organizou desfile para lançar a marca do pavilhão da Magnólia. Eu lembro, eu desfilei. Eu desfilei. Exatamente. Eu fui modelo do pavilhão. Exatamente. Então a gente, a gente fez esse desfile, aí tava nessa residência fazendo 1000 coisas, aí depois a gente foi ocupar o Teatro Carlos Câmara também. Nossa. E a gente tava fazendo com o Garajal o Festival de Teatro de Rua do Maracanaú. Obrigado, Silviane. Fizemos três edições do Festival de Teatro de Rua do Maracanaú, e fora ponto de cultura, enfim. Aí nós sentamos, falei, gente, a gente é uma produtora, é um grupo. A gente fez essa Eu acho que isso assim. faz um link com os Claus de Shakespeare ontem, em 2004, quando eles resolveram, somos gestores ou somos artistas, né? Quando teve a ruptura, exatamente. Né? Continua. Aí a gente ficou nessa crise, se a gente virava uma produtora ou ia ser um grupo, e aí a gente... E também uma coisa muito louca também, assim. No grupo, a gente não tinha essas figuras tão marcantes que no Bagaceira logo se iniciaram, como que figuras marcantes? O Yuri se firmando na direção, Sim. O Rafa como autor, e você na produção, assim, essas três figuras. E os atores, né? E os atores, claro. E a gente, essa coisa, assim, era muito... tinha que dirigir, porque em alguns momentos eu tinha um pouco mais de experiência, mas era uma coisa que eu fazia muito mais por uma pressão do grupo do que por uma vocação, digamos assim, essa coisa da direção. E aí a gente começou a estudar a gestão. Assim, a gente começou a estudar. Sim. Silviane hoje é uma professora sobre então, isso. Eu lembro demais do Incerto, tu tá com a camisa, e quando a gente assistiu o Incerto, que vocês abriram a crise, né? Para todo mundo, né? Que saíram 4 pessoas, a gente falou, caramba... que fizeram a terapia. E quando vocês abriram esse diário de bordo, a gente falou, caramba... Para quem não sabe, o Nelson está se referindo... vou eu falar. O Nelson está se referindo... Do Incerto. Do Incerto, que foi quando o Bagaceira, há 10 anos atrás, exatamente. Fazíamos 10 anos, era o 10º espetáculo, nós éramos 10. Só que a gente não estava conseguindo... Eu vou resumir, viu, gente? A gente não estava conseguindo se entender em sala de ensaio. Então, a Paula Iemanjá, hoje pícara, né? Mas exatamente. A Paula Iemanjá... Contadora de história. Contadora já ela sugeriu que a gente fizesse uma terapia de grupo com o Raimundo Severo. E foi uma terapia de grupo mesmo, os 10 integrantes. Nós íamos todo dia, durante uma semana, numa sessão de terapia. E dessa semana, fez no final dela uma grande roda
dessa grande roda saíram 4 do Bagaceira da melhor maneira possível, né? Exatamente. E o Incerto era um espetáculo que comemorou os 10 anos dessa maneira meio fúnebre, das incertezas das incertezas da vida, né? Na verdade saiu é no isso. jornal que as pessoas tinham saído, né? Meu Deus do céu. Saiu, tipo, tinha as colunas, não sei se é da Rede Rei, alguma coluna mais Ah, é muito provinciana Fortaleza ainda, né? E aí que tinha essas coisas que foi noticiado isso. E a gente ali com 5 anos, ainda se entendendo o que era ser grupo, como era. Aí de repente, pá! Aí a gente viu gente, 4 pessoas saindo, o que foi, não sei o quê. Eu lembro que a gente teve uma conversa, eu e você. Eu falei, Rogério, e aí você me explicou tudo isso. Eu falei, O Nelson, o Ricardo, Nelson, o Ricardo acabou comigo, Nelson. gente, como é que a gente vai? Aí eu fiquei conversando, e aí foi Ô, isso. Tony, Aí verá. a gente foi assistir, a gente foi estudar essa coisa da gestão, foi ler coisas, foi ler, enfim, vários processos, vários grupos. A gente começou também a estudar vários grupos, assim, várias Exatamente. coisas. E aí a gente. É a louca, Ricardo. Põe a louca agora mesmo. Não, porque quando ele voltou, saiu no jornal que ele tinha voltado pro Bagaceira. O jornal Ah, cobria foi. vocês. Ah, foi porque a gente fez o projeto, o filho, né? E o filho voltou. O filho voltou, exatamente. E aí foi isso, assim. Aí a gente decidiu, não, vamos ser grupo. E aí também a gente teve a nossa sessão terapia, que também saíram 4 pessoas. Ai, eu lembro disso, Nelson. Eu lembro dessa cisão. A gente só não fez a terapia, mas enfim. Aí a gente também fez Era quase CGT mesmo. Saíram 4 pessoas, assim. 3 a priori. O Diego ainda ficou um tempo depois que o Diego saiu. E a gente começou a Só um momento. Quer ela dar o inbox que eu conto tudo pra tu, quer ela. Continua, Nelson. Exatamente. Não, Diego, foi por isso não. Foi por isso sim. Eu entendi que foi por isso sim, primo. O Diego tá dizendo foi porque tu me incentivou, aí foi isso que ele tá falando. Bota esse vídeo pra fora. E aí a gente conversou, assim, e aí a gente começou a se entender quanto grupo. Foi quando eu vou mais para a gestão, a Silviane se coloca nesse canto de produtora, a gente traz o J. Júnior para também fazer Vocês se organizaram em funções que a gente pensa. Porque é engraçado, né, se você falar isso, desculpa te cortar. Não, mas é porque eu acho que a gente tem que perceber, nós somos obrigados a perceber que a gente não pode ser só artista. Né? Exatamente. Então é engraçado, e eu acho que o Bagaceira teve essa chuva, esse tapa na cara bem cedo. A gente não podia se dar. Acho que foi exatamente isso que você falou. No final do ensaio era o quê? De madrugada, na minha casa, porque, né, cada um tinha que ter um emprego. E no final, o Silvério, você dormiu lá em casa. Eu lembro que eu saí da minha casa para deixar os outros em casa. Eu lembro disso, Nelson. Eu fiz isso muito tempo, assim, depois do Aí depois eu me foi, exatamente. No pavilhão, a gente fazia isso. Eu acho que o pavilhão ele galgou também esse espaço muito grande que tem hoje na cidade, porque percebeu que nós, artistas, já é trabalhador pelo fato de ser artista. Mas nós temos que sim ter outras funções para que o nosso trabalho consiga nos sustentar, né? Consiga nos manter, né? Engraçado isso. Exatamente, é essa loucura toda. E aí a gente, enfim, dentro desse processo, não, vamos seguir aqui, vamos montar um repertório. Já que os meninos também tinham saído, a gente também, o repertório que a gente tinha até então ali, a gente parou com ele, porque também a gente achou sentido não remontar, então vamos criar um novo repertório. Essa coragem aplaudo. Não, e outra, a gente tinha um repertório que tinha uma agenda de quase 100 apresentações. Meu Deus, eu lembro disso. E acho que o Fernando Yamamoto também pode falar disso. A gente podia criar uma live, os três repertórios quebrados. Repertórios partidos. Quebrados. E aí a gente falou, não, gente, vamos manter pelo menos um espetáculo, que foi a festa. E aí o Diego continuou assim com a gente um tempo, assim, vamos fazer a festa. Muito inconvenientemente ele continuou, né, Nelson? Não. O Diego passar. Tô brincando, Diego. Primo. E aí a gente fez a festa, assim, nessa retomada do grupo. A gente passou 1 ano e pouco fazendo a festa. E aí foi quando começou a surgir o Baldio. E aí, que foi a virada de vocês. Que foi a virada. Considera a virada. E justamente em 2015, quando o grupo tá fazendo 10 anos, assim. A gente começou nos 10 anos
do pavilhão, que é quando estreia o Baldio, a gente se olha e falou, não, gente, agora é por aqui. Só que aí tem uma coisa muito louca. Já tava ali pré-golpe 2015, já tava naquela loucura. 5 horas de live. Uma rave, Fernando. É uma O Fernando rave. tá falando aqui, ó. Repertórios, partidos e substituições. 5 horas de live. Só lembrando Cinco que horas. daqui a pouco a gente vai encerrar essa primeira parte da live. E volta para para continuar com o Nelson. E volta com as perguntas da plateia. Nós também, lembrando que nós estamos com uma campanha no Simpla. Quem quiser contribuir, contribua. Quem quiser compartilhar na sua rede de amizades, compartilhe, que a gente agradece bastante. Continua, Nelson. Exatamente. Não, Diego, só lembrando, exatamente, o Diego ainda começou os ensaios do Baldio ainda. Né? A gente foi? Foi, ele começou, a gente fez várias coisas, levantou. E aí, enfim, aí a gente estreia o Baldio e aí a gente se olha e falou, galera, eu acho que é por aqui. A gente tem essa ideia da gestão, a gente tem essa ideia da produção clara e o Baldio a gente levantou sem nenhuma grana, assim, era a grana que a gente, tipo, era coisa de Carlos Câmara, era um resto dali, um resto da colada, os cachês que a gente tinha ganho. E aí a gente falou, não, vamos fazer essa montagem, assim. E aí teve todo... Foi quando também a gente começou a perceber, que é uma coisa muito, muito legal também, que do... a cota. Que a gente também começou a perceber que era essa coisa que o Bagaceira sempre fez, assim. Que anos depois a gente veio estudando o Klaus, o Fernando que falou isso ontem, né? De convidar essas pessoas para fazer outros olhares para o grupo, assim. O Bagaceiro teve alguns colaboradores para alguns trabalhos, para algumas coisas. A gente falou, Sim. por que não, né? E aí lembro que aí começou essas pessoas a se aproximarem da gente. Mas eu acho, Nelson, que acho que vocês, enquanto grupo, perceberam, que eu acho que os Klaus também tem isso, e acho que quem vive de grupo tem isso. O grupo é um espaço de formação. A gente se forma artista dentro do grupo. É claro que cada um pode ter sua formação acadêmica, sim. até em diferentes áreas. Mas eu acho que, para mim, o Bagaceira é uma coisa muito interessante, porque ninguém é formado em artes cênicas. Porque quando a gente começou o grupo, não tinha esse curso aqui em Fortaleza. Então, a gente meio que, esses 20 anos, a gente se formou dentro do grupo, né? Então, acho que aí como é que a gente se forma? Investindo na nossa formação. Então, não à toa a gente trouxe Fernando. A gente não trouxe Fernando. A gente trouxe o Maurice Rosier, Georgette Fadel, muitos outros colaboradores para a gente, né, ampliar esse horizonte. Teve uma coisa também que é legal também de falar, falando da academia, porque assim, o fato de a gente estar dentro do teatro universitário, eu estava na época fazendo o curso da UFC, e o Diego também estava fazendo, a Jéssica também estava fazendo, Silviane fazia algumas coisas como aluno especial. Então, assim, esse como aluno especial? Era. Esse próprio movimento da academia, das trocas, dos intercâmbios, desse processo formativo, a gente, de alguma maneira, fica dentro do grupo. E o próprio TU começou a ser esse canto de chegar, tipo, a gente tinha momentos lá que eram vários grupos lá na nossa sala. Vocês pegaram a demanda da cidade, a carência que a cidade tinha de espaço. E ficavam lá conversando, ensaiando, guardando material, da próxima temporada. E depois por falar nisso, Shinoda, tem material de vocês aqui ainda, viu? E aí, enfim, o TU começou a ser esse canto que a gente começou a ter contato com todos os outros grupos, como os grupos trabalham, como os grupos faziam, Entendi, como eram essas coisas. Fazia tudo isso. E aí, quando chega 2015, a gente estreia Baldio, a gente olha, não, é por aqui e tal. Apesar do cenário ser muito ruim, a gente se estrutura de uma forma, no sentido de produção, de planejamento, que também é uma coisa muito importante, que vocês nos influenciaram muito, que eu lembro demais que vocês iam lá para o Morro Branco, para a casa da mãe do Rogério, lá fazer planejamento, ficava lá, não sei o que e tal. Eu lembro também disso, era uma coisa que eu ficava... que a gente também passou a utilizar também, a fazer os nossos planejamentos, fazer as coisas. O Chinaldo a gente vai buscar. Viu? Eu vi. E aí a gente começou, assim, a se organizar de uma forma... E aí, nesses 5 anos, assim, eu acho que o pavilhão, primeiro, consegue montar um espetáculo por ano, assim, que é uma loucura, sem grana, sem nada. A gente consegue fazer 5 espetáculos, que aí vem o Baldio, o Ogroleto, o Urubus, Maquinista. Uma parceria com a Prisma, né?
Então, assim, aí a gente faz 5 espetáculos numa loucura Vira uma fábrica, uma de loucura. produção. Não, não é nenhuma fábrica, eu acho que estava ali nos desejos, na É vontade. essa ânsia de montar, né? A Porque a ânsia gente. criativa. E outra, a gente começou a encontrar pessoas muito legais e que a gente queria trabalhar, que a gente queria estar junto. Então, tipo, trabalhar com a Eri, depois é só com o Miguel, com o Hector, com o Marcelo. Então, figuras que a gente, de alguma maneira, sempre admirou e viu o trabalho, e aí eles dentro do grupo produzindo coisas com a gente. Então, assim, esses 5 anos agora que a gente se estrutura, digamos, como grupo, né? E, porra, se estrutura como grupo, tem essa experiência da Casa Absurda, que também é resquício das 3 experiências que tivemos exitosas, que é o Teatro Universitário, que é o Carlos Câmara e que é o Cena Casarão. Então, são 3 experiências que a gente tem quanto espaço, quanto sede e quanto esse espaço com a função pública, digamos assim, apesar de o Cena Casarão ser particular, que eram 4 grupos, né? E o Sim. Casa Absurda ser 2 grupos, mas a gente cumpre uma função pública no momento que a gente começa a fazer temporadas, a ter Sim, a exposições. gente monta o espaço para a cidade, né? Exatamente. E aí, assim, e aí o Pavilhão hoje é isso, assim, é um grupo de atores, que né, somos 6 atores, que tem as outras funções que a gente chama, tipo, Silviane e Jota nessa coisa da produção, eu com a gestão, e aí Denise tem a função de cuidar de uma série de outras Denise está com coisas, função, é o Eliel, símbolo do grupo, né? exatamente. E aí Alessandro, enfim. E outra coisa também, assim, que eu acho que é muito louco, assim, o grupo, nesses processos todos, a gente sempre tem várias gerações, né? Então a gente tem a Alessandra, que eu vou dizer aqui a idade, que é um absurdo, que tem 23 anos. Como eu odeio a Alessandra. Que em 96, Rogério, ela tinha nascido, então é Foi foda, embora. né? Gente, com essa geração, a live vai encerrar agora. Então, antes que Aí você encerre. tem. Ó, Eu vou só trocar o fone aqui, Rogério, porque para não descarregar aqui só um minutinho. certo. Enquanto o Nelson toca o fone, gente, vamos encerrar essa primeira parte Fala. da live que vai encerrar agora. Tá escutando? Tá ouvindo? Não, não. Já vai Tá acabar, já é ouvindo? 9 horas. Tô ouvindo, tô Já, ouvindo. são 10, vai dar 10 horas. Então vamos Vai dar 10 encerrar aqui horas. esse primeiro bloco. Vamos voltar aqui com essa live. Eu vou só salvar o vídeo e vamos continuar esse papo pro Nelson jogar na nossa cara a idade irritante do Eliel e da Alessandra. E Até da daqui a pouco. Alessandra, exatamente. Até já. Valeu, até já. Ai, ai, que loucura. Olha, quer fazer um ponto de criação? Fala, não, velho.